Tem que digitar lá no começo. Oi? Não, depois eu faço. Hum, deixa eu perguntar. Voltou, voltou a aparecer? Voltou, aqui apareceu. Ok. Como a gente já está aqui na reta, que não é muito bem reta, aí eu vou ensinar vocês a fazerem o Fit que é um dos mais utilizados, assim, né? Os exponenciais também eu vou ensinar. Só deixa eu ver que eu tinha feito seguir uma sequência que eu já fugi toda dela. Mas enfim. Aqui, ó, vocês podem, a gente nitidamente vê que aqui tá indo uma reta e aqui dá um desvio. Mas eu queria saber quão reta é essa reta inteira, pegando todos os pontos. A gente vem aqui em análises, matemática, e aí ele tem várias coisas que você pode fazer, como diferencial, integrar, mas é mais avançado, e tem aqui os fittings. E fitting é ajuste, tá? É o ajuste da curva. Você quer saber o quão reta é essa curva, ou tão curva é esse seu gráfico. Então, você abre aqui o diálogo. Novamente, eu falo para vocês colocar no automático, que é mais simples. E aí é o número de pontos. Ele vai te mostrar o número de pontos que ele está passando, essa reta, o grau de liberdade dessa reta. O mais importante aqui é o erro, né? O R-square, lá, o ajuste da curva, que é aquele 1 com uma reta perfeita. E você também tem análise estatística, se você quiser. Tem muita coisa, tá? É muita coisa que você consegue manipular matematicamente. Mas o básico, colocar em alto. Se ele tiver algum erro, ele vai apresentar aqui, já piscando em vermelho, número de pontos, o grau de liberdade e o residual aqui, o R do ajuste da curva. Vou apertar OK. Ele me deu. Ele pegou essa primeira curva que nós temos aqui. Se vocês observarem, ó, a reta está perfeita. E ele pegou os pontos que entram, o maior número de pontos que entrariam numa reta, que foram 4. Né? Deixa eu diminuir isso daqui, que ficou grande. E ele traz essa tabela, ó. Vou aumentar para vocês verem. Que está com a equação da reta. Aqui, em alguns livros matemáticos, normalmente a variável x é acompanhada pelo a, né? E o b é a constante. Aqui no Orangel, ele traz assim, então é y, a variável y, é igual a mais bx. Então, o b é o meu coeficiente angular e o a é o meu coeficiente linear. Então, o b é o slope, que é a angulação da curva, e o a é aonde ele intercepta no eixo y. Vocês físicos e matemáticos aí sabem melhor do que eu esses termos. E aí o R, né? O R aqui, ó, são os dois R's mais importantes de ajuste da curva. Ele está dando 0,99 e 0,98, por causa que esses pontos estão fora. Posso deletar essa tabela? Posso, porque se eu vim aqui na tabela desse gráfico, ele mostra que esses worksheet está pequeno aqui, não vou conseguir ampliar, mas ele cria abas. Então, você tem o sheet 1, sheet 2, que é justamente ó, os pontos residuais que ele removeu. Ele traz aqui o exemplo, já um preview, e todas aquelas informações daquela tabelinha estão salvas aqui. Tá? Então, você consegue saber tudo que você manipulou através daquela curva e aquela tabelinha. O mais importante para você montar a sua regressão linear são esses valores aqui. Então, a gente volta para o gráfico e pode simplesmente deletar. O que você pode fazer para o relatório? Você vem aqui nessa ferramenta de texto e você escreve a equação. Né? Então, minha variável y é igual a meu intercept, que é 0,0605, mais que o slope está sendo positivo, é 0,64,
de x, da minha variável x. E você deixa aqui salvo no cantinho. Tá, por quê? Você consegue manipular os pontos. Quais pontos você quer que ele faça nesse fit? Dá para ver que esses 5 primeiros pontos estão bem mais retos, certo? Então, vem com essa ferramenta aqui, ó, de Data Selector, que é, você consegue selecionar o início. Então, você clica aqui, ó, tá vendo que apareceu essa reta e essa reta. Eu vou pegar essa aqui, ó, a última, e vou trazer para o ponto que eu quero. Mas ele tá pegando o meu... Tá vendo que ele não tá indo no ponto, ele tá indo no fit? Eu não quero que ele vá no fit, eu quero que ele vá no ponto. Mas eu também não quero perder esse fit. Então, você vem aqui em dados e vê qual curva que ele está selecionada. Ó. E ele está justamente na minha curva de fitting. Eu quero a minha curva 1. Dados. E você seleciona qual curva que você quer que ele trabalhe. Vou fechar aqui. E vou abrir de novo. Agora, sim. Agora ele está no ponto, tá vendo? Agora ele está indo nos pontos. E eu quero selecionar esses 2 pontos. Na hora que eu pedir para fazer o fitting, essas linhas verticais aqui vão sumir. Então, eu vou lá de novo. Análises, fitting, fit linear. Não quero abrir o diálogo porque eu quero exatamente os mesmos dados. Então, você coloca aqui e aperta o last used, que ele vai usar os mesmos dados. Ficou bem melhor, certo? Os nossos 2 valores de R, um está dando 0,98, agora esse foi 0,99. E aí eu vou copiar aqui também, para a gente poder comparar. 0,0605 x. Então, você deleta, você só deixa a equação aqui da regressão linear, caso seja de seu interesse. Você pode colocar isso no texto, é critério de vocês. E posso deletar esse, se eu quiser. Dou 2 cliques, ele vai abrir aqui. Posso simplesmente não deixar ele aparecendo. Né? Fiz 2 aqui. Okay. Certo? E aí eu quero mudar a cor desse fit linear. É aqui, no mesmo jeito que a gente fez os pontos lá. Você aumenta a espessura da linha, você muda a cor individual, eu quero preta. Você consegue mudar o estilo, em vez de ser linha reta, você consegue colocar tracejado. Você vai ajustando os melhores jeitos aí. Eu gosto muito desse short dash. Né? São curtos, traços curtos, é melhor do que o ponto, principalmente pelo tamanho. O ponto, se você for usar ponto, você tem que usar o tamanho menor aqui para ficar pontinhos mais perto, tá? Isso aqui é um fit linear. Eu quero fazer dessa curva maior aqui. Então, a mesma coisa, eu venho aqui em dados, eu seleciono a curva, vou lá ajustar o ponto que eu quero que o fitting seja só aqui, análises, fit linear, aqui são os valores, se quiser anotar ou não. Normalmente, fit linear, a gente coloca vermelho mesmo, traço reto, porque é um dado teórico. Aí fica a critério de vocês, tá bom? E aí, a legenda virou essa zona aqui, essa bagunça. Então, você seleciona, apaga tudo. Se vocês perceberem, tem um número aqui dentro, né? 1, 5, 6, 7, 8. Que é a ordem das curvas que a gente está selecionando. Se eu mudar, ó, a curva 1 por curva 2. Não é nada. Curva 3 é o pontinho vermelho, tá vendo? Aqui dentro, ó, ele mudou. Então, eu vou deixar a curva 1. Vou deixar a curva 3, que a gente não tinha colocado ela ainda. E vou colocar um fitting só, que é o 4. Não, vou colocar o 8. Deixar assim, ó. Aí, ficou mini curso 1. Vou chamar o ponto 2 como mini curso 2. Olha lá. E o que é a linha? Em todos os casos, a linha é o fitting. Então, você pode colocar ajuste teórico.
E eu quero falar que... Aí eu apaguei. Deixa eu tirar esse preto, que tá me irritando esse preto. Agora a letra tá branca. Ok. Ficou melhor assim, né? Então a gente coloca esses dois aqui. A gente traz esse pra cá. Vou aumentar um pouquinho o tamanho para vocês verem melhor. Aí vamos supor que esse aqui é o ajuste teórico, porque a gente fez um fit em matemática. E eu quero colocar como se esse tracejado fosse o fit experimental. Vamos só supor, só para mostrar para vocês, porque eu apaguei aquele monte de número. E esse fit experimental aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a curva 6. Então, eu venho aqui, ó. Eu vou colocar barra L. Opa, não coloquei barra. Barra. Oi, a outra barra. Cadê? Alguém me ajuda? Onde tá a barra? Achei. L. Aí eu vou colocar o 6, que lembra que a gente tinha contado que era a curva 6. Linha pontilhada. Aí você consegue adicionar aqui na sua legenda o que é aquela linha. Então, esse código é obrigatório, né? Esse barra L, mas você pode copiar, simplesmente copiar e só alterar os números. Vou colocar normalmente o número 1, vai aparecer a bolinha. E aí, ó, a bolinha. Vamos supor que eu não quero a bolinha mais, eu quero quadrado. Ele automaticamente muda aqui a legenda para quadrado, tá bom? Esse é o Fit Linear, de todas as formas que você tem para editar com ele. Alguém tem alguma dúvida? Que senão eu vou entrar para os gráficos de barra e exponencial. Por enquanto, tudo ok. Então, vamos para a segunda etapa, o teste 2. Eu vou abandonar ao... Gente, foi 1h30 só nessa primeira aqui. Ainda tinha muita coisa. Então, vamos lá, para barras. Barras de pizzas. Eu fiz uma pesquisa lá. Eu pesquisei para homens e mulheres quais eram as cores que eles mais gostavam. Só colei. Aí os homens, né? Então vou colocar aqui, ó. Aqui são as cores, aqui são os homens e aqui são as mulheres. Que cores que eles gostavam e fiz a estatística, né? Cada um entrevistei 100, aí desses 100 tem que ser um pouco mais, porque deu porcentagem quebrada. Essas foram as porcentagens da minha pesquisa. Mesma coisa, X são as cores, Y é um homem e as respostas das mulheres. Vou colocar um individual. Agora, ao invés de trabalhar com ponto e linha, a gente vai trabalhar com esse daqui, ó. Você pode vir aqui em plot 3D, né? Tem vários 3D. Tem área, tem contorno, especialização e tem esse aqui, ó, colunas, barras e pai, que são as pizzas. Qual que vocês querem primeiro, barra ou pizza? Vai pizza. Tô com fome. Ai, vai dar mais fome ainda, Brita. Aí esse aqui é o pizza, essas cores ele traz automaticamente. E aí tá feito o gráfico, tá vendo? Não tem muito o que trocar. Se você entrar aqui na propriedades, vai estar na forma de código. E aí você também, mesmo estando na forma de código, vocês conseguem editar a letra, tá? Ele muda a letra também. Não, ele sempre sobe um. Ele edita a letra. Mas se vocês verem que tem algum erro de digitação, vocês podem ir lá apagar. O primeiro aqui é azul, ó. Vou apagar e vou escrever manual azul. Não vai dar diferença. Eu deixei com espaço a mais, ele apresentou o espaço. Esses números aqui você consegue editar também, colocar as cores. O que mais que vocês querem ver aqui? Editar o círculo. Não tem a tabela em si não tem muito segredo, né? Porque você tem um gráfico de pizza, então você faria o pizza para os homens e uma pizza para as mulheres. Seria difícil você colocar as duas pizzas juntas, ficaria estranho. Então, na hora que você vai editar aqui, que é o mais importante. Infelizmente, você não consegue colocar uma pizza de cada cor no Orange. Você consegue colocar aqui no incremento a partir de qual sequência você quer. Então, eu quero uma sequência mais
escura, eu vou começar a partir desse azul escuro. Aí eu aplico, ele traz essas tonalidades. Ele é um pouco restrito nessa parte de customização das cores, tá? Eu vou colocar um laranja, não, ele vai trazer branco. Acho que assim fica melhor, ou mais escuro, fica melhor para vocês verem. Eu gostei mais assim. Mais assim? Então tá bom. Aí, eu fechei. Aí outra coisa que vocês conseguem fazer é esse aqui, ó, a forma de numeração, tá? Que ele tá em decimal, você consegue trocar para exponencial. No caso, decimal é melhor, porque a gente está trabalhando com porcentagens normais. E aqui, essa janela é o que a gente consegue trabalhar legal. Por exemplo, eu quero destacar que o legal seria, porque eu trabalhei com cor escrita, seria a gente conseguir manter as cores que está escrito aqui, mas não foi. Eu queria destacar que os homens gostam mais de azul, que foi a maior porcentagem, na minha fala, no meu manuscrito, no meu relatório. E aí você consegue destacar ele no sentido de arrancar o pedaço da pizza. Eu acho muito legal esse efeito de destacar ele do montante, né? Então você seleciona aquele que você quer destacar nessa região aqui, ó. Então o azul eu aplico, ele vai destacar daqui. Tá vendo que ele destacou um pouco para baixo, né? Ele não foi só para frente, assim, ele foi para baixo. Que são essas angulações aqui, ó. Eu consigo até rotacionar a pizza. Você consegue modificar aqui o ângulo de visão da pizza. Então, 43, vamos colocar mais, né? Algumas não ficam muito boas. Acho que eu gostei do 43. Ficou bom, ficou. Só que ficou para baixo. Aí você consegue modificar, vai testando aqui aquilo melhor que agrada, assim, visualmente. Ó, um pouquinho pro lado. Beleza? E como coloca aquela transparência que nem no seu slide? Isso. Aí, ó, aqui ele tá opaco com a linha preta. A gente só chegou até aqui. Aqui é o... Oh, meu Deus. É aqui, ó, nessa primeira, partner. Tá vendo? Partner. Aí você tem as cores do incremento lá. Você tem as linhas da borda, ó. Lá tá preto. Eu vou colocar a linha branca. Então, a gente coloca a cor individual. Vou colocar todos com linha branca. Porque eu vou colocar o fundo preto. Aí o branco aqui ficou ruim, mas... Vamos trabalhar com transparência. Aqui é a transparência, ó. Só que ele vai mostrando aqui do ladinho a transparência que você consegue trabalhar, ó. Ele tá com laranja selecionado, tá bem escuro, aí você vai mexendo com a transparência. Vou aplicar só pra gente ver. Aí ele fica com esse efeito de transparência. Também dá pra você fazer degradê, ó, com uma cor. Olha que lindo que ficou. Olha. Vamos ver. E aí você consegue, tá vendo? A direção das cores. Deixa eu colocar mais aqui também. Aqui, ó, direções das cores, radial, tá ficando, não pode aumentar demais, porque daqui a pouco fica carnaval. Ficou bem legal, não ficou? Ficou. O problema aqui dessas cores foi que o branco e o cinza agora ficaram iguais. Vamos melhorar isso aqui. Em vez de começar pelo rosa, começar pelo azul. Ok, deixa eu ver se pode do branco. Aí pode do branco, beleza? O que que eu gosto? Eu sou apaixonada por fundo preto. Vocês podem ver em tudo qual que é o fundo preto. Como que eu mudo esse fundo, né? Porque aqui, se eu copiar, ele vai estar transparente. E se eu colar como figura, ele vai estar com fundo branco. A gente vem aqui em formatar página, que é esse F2. E aí é essa página que ele criou, tá? Então aí você consegue mudar aqui o display, a cor do display. Ele tá sem nenhum, então ele é transparente, nenhum é transparente. Você consegue fixar o branco ou o preto, por exemplo, porque aí você consegue dar mais nitidez aqui essas coisas. Lógico que aí as letras que estavam todas em preto tem que trocar. Vamos colocar um cinza, então, só para vocês verem, ó. Ô, Cibis, Oi. esse transparente que você fala é como se fosse como que é? Não, PNG, que a gente pega aquela imagem sem o fundo? Isso. Ah, tá. Eu falo que aí quando você coloca aqui o sem fundo, seria sem fundo, exatamente Ah, isso. tá, entendi. Nossa, facinho. Valeu. Mas aí você tem que colar como ordem, porque quando você cola como figura, ele perde isso, infelizmente. Sei lá, rosa não, já tem rosa ali. Vou colocar um fundo, que aí destaca, tá vendo?
E aí, lógico que para relatório o fundo branco é o mais adequado, mas estou ensinando todas as possibilidades de vocês brincar. Alguns, aqui ó, no repartição, você consegue colocar diferentes texturas, né? Então, quadriculado, vai ficar mais... Ficou bem estranho, mas só para mostrar para vocês que dá para você trocar, colocar com linhas, né? Colocar com quadriculados, depende do que você quer fazer. E isso não é só com a pizza. Você consegue fazer isso com todos os gráficos que você consegue ter fundo, área, né? Você consegue editar e aí a manipulação aqui é a mesma. Vou colocar melhor tava liso, né? O liso ficou mais bonito, tá ótimo, certo? Agora vamos fazer as mesmas coisas, só que agora em barra. A barra tem 3 jeitos de você fazer. Você pode fazer um gráfico A só de homens e um gráfico B só de mulheres. Agora eu vou fazer as mulheres. Você vem aqui em plot, colunas e barras e coloca a sua coluna. E aí ele traz aqui azul, verde, você consegue editar se é cores ou não. Aqui ele já trouxe que é mulheres. As edições eu não vou ficar repetindo, porque o procedimento é o mesmo. Como edita para fechar aqui, é o mesmo do ponto, tá? As barras, vamos colocar só num pretinho aqui, tá vendo? Né? Preto. Eu quero colocar meu destaque. Aí o preto no preto não vai dar, mas aí na hora que eu selecionei, deu cor, tá vendo? Aí eu quero que seja branco. Ó, aí você consegue mudar e cada barra ele colocou. Nossa, fiquei com vertigem. Credo, ficou horrível isso. Deixa assim. Ah lá. Ele foi variando, tá bom? E aí eu quero comparar homem e mulher no mesmo gráfico. Aí eu seleciono tudo, venho em barras também. Aí ele vai colocar homens em preto, mulheres em vermelho, tá? Um do ladinho do outro, você consegue comparar melhor aí a estatística de um com o outro, tudo bem? A outra forma que eu acho muito legal, e o pessoal da biologia usa muito, é esse gráfico aqui, ó, que chama stack. Ele coloca na mesma coluna, só que as porcentagens aqui, ó. Então, 32% aqui, ó, 32% e meio são os homens, só que aí tem que fazer um pouco de matemática, né? De 32 para 60 e 30 também. E aí são as mulheres. Mas aí você consegue ver que é meio a meio. Você consegue ver essa porcentagem de meio a meio. Aqui que é mais mulheres do que homens, aqui mais homens do que mulheres. Você consegue comparar dentro de uma classe, né? E você também consegue trocar. Qual que é a diferença na hora que você vai editar essas cores? Como a gente está na mesma coluna e são duas linhas, duas colunas que construiu esse gráfico, ele vem agrupado. E aí, tudo que eu fizer em um vai mudar no outro. E é isso que a gente não quer. A gente quer editar só a cor dos homens. Então, você vem aqui, ó, e coloca no modo independente. E você aplica. Quando ele está no modo independente, aí você consegue aqui trocar a cor só de um. Troquei das mulheres. E aí você edita lá naquela caixinha, dá 2 cliques, ele vai abrir. Você consegue estar editando aí a mesma coisa, a cor da linha. Se você quiser, por exemplo, que a borda fique com a mesma cor de linha, né, você consegue, ó. Aí, ficou colorido. Eu coloquei incremento, né? É esse. Aí não ficou com aquela linha preta, eu coloquei a linha da mesma cor da barra e aí dá esse efeito. Tudo bem? Para você fazer aquelas barras que tem erro também, é a mesma coisa. Eu vou fingir que eu vou criar uma média aqui, daquela mesma forma que eu mostrei para vocês, né? De coluna, seleciona, aí você cria a média. E não foi. Coluna. Não é coluna. Aí, criou a média. E a mesma coisa, você tem que ter a média no Y e o erro lá no desvio padrão. Lógico que aqui a gente não quer fazer média, mas vamos supor que a gente quisesse. E é a mesma coisa, aí na hora que você plota, você tem a barra de erro aqui
nas suas barras. Você também consegue editar a espessura da barra. Vou colocar um 3 só para destacar bem, tá vendo? A espessura. Você consegue controlar a cor. Tá ficando um carnaval, gente, meus gráficos. Enfim, né? Você consegue aí tá fazendo essa média. A gente consegue clicar aqui com direito e fazer média, escrever o que você quiser. Essa alteração da legenda vai ser de acordo com a alteração que você fizer aqui. Então, se você colocar um detalhe, a legenda vai aparecer. E assim, tá? Essas são as opções de barra e pizza que a gente tem. Alguém quer saber mais alguma coisa dessa parte? Por mim, ok. Tudo bem? É bastante coisa, né? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês também, às vezes você não quer fazer o fitting, você quer simplesmente só colocar essa linha. E ela fica meio quadradona, assim, né? Essa linha fica quadradona. Então, se você der 2 cliques nela, e você vem aqui nessa caixa de edição de linha, no mesmo lugar que você consegue colocar ponto e vírgula, traço ou ponto, você consegue como fala? A conexão, gente, esquece as palavras. As conexões. Então, quando você coloca esse B-spine ou S-spine, você consegue fazer ela suavizar. Tá vendo que ela não fica mais quadrada? Ela fica como uma onda, assim. Ela suaviza entre os pontos. Deixa eu tirar esse ponto para vocês visualizarem melhor. E vou aumentar aqui a linha. Tá vendo que suavizou aqui? Não ficou tão fechado. Então, é uma forma que você quiser fazer ponto e linha sem fazer fitting. Essa uma forma de você estar suavizando. Tá bom? Agora, deixa eu ver aqui as outras pastas, porque já acabou, né? Quantas horas o mini curso? 3? Gente? De 2 a 3 horas. Tá, então eu tenho mais 1 hora, né? Pra quem quiser ficar aqui comigo. Isso. Tá bom. Eu tava achando que acabava às 4. Esse sobrepondo as curvas, deixa eu ver se ele vai importar. Gente, eu fiz esses testes e não tá funcionando. Queria saber por quê. Ah lá, foi. Foi, gente. Tá vendo? Que era começo, tava nervosa. Ó, eu importei esse CSV para mostrar que agora não é ponto, tá? É uma linha, ó. Normalmente gráficos que saem de espectrofotômetros, de equipamentos que a gente trabalha muito no laboratório, mais de pesquisa, eles já vão dar uma tabela que tem muitos dados, né? A tabela é bem grande, assim, de extensão, são 4.000 pontos, né? Se eu colocar aqui em ponto, ó, é muito ponto, né? Pra gente estar colocando como ponto. Então, a gente trabalha neles como linhas. Então, eu vou abrir um teste 3 para ficar melhor. Ai, não buga, não. Gente, tá muito lerdo agora. Tá bugando. Teste 3. Vou criar uma nova, porque agora eu vou ensinar aquele múltiplo. No múltiplo, eu vou pegar todos. Eu fiz uma variação de temperatura no meu estudo, e cada temperatura foi 1, né? Então, aqui no caso, eu estava colocando coma, estava dando erro, eu coloquei desconhecido e deu certo. Então, vou continuar com desconhecido. E aí, ele abriu todas as minhas tabelas, tá vendo? Então, eu cliquei na primeira, vou selecionar, vou criar meu gráfico. E aí, eu vou fazer isso com as outras, ó. Eu clico 2 pontos, vai abrir aquele setup, e aí você pode mudar, ó. Aparecer todas as tabelas que está no seu projeto. Então, ele vai mostrar a tabela que está no teste 1, 2 e 3. Você quer as tabelas que só estão nessa pasta, então é em folder, na pasta. Você consegue manipular aqui quais tipos de projetos que você quer visualizar, né?
somente o que está selecionado, mas eu quero o que está na pasta, porque eu vou adicionar todos. Então, eu vou colocar sempre minha coluna A como X e a minha B como Y. E vou adicionando. Eu não vou adicionar todos, mas tem que ser assim manual, um por um. Vocês vão adicionando um por um. Ok, eu apliquei uns 4 aqui. Aqui a gente tem um deslocamento no comprimento de onda aqui, em função da temperatura. Então, vamos mudar aqui, cada linha é uma cor, por exemplo. Só para ficar o preto, o vermelho. Não vai ficar ruim. Deus. Nervosa, gente. Tá, uma linha de cada cor, tá vendo? Ficou bonitinho, né? Só que aí a gente não sabe as temperaturas aqui. Então, a gente tem que vir aqui, ó, na legenda e mudar, ó. Ele só tá mostrando a curva 1, que era 275 kelvins. 275 kelvins. E aí, você cola lá, a curva 2 é vermelha, a curva 2 é 285 kelvin. E assim sucessivamente, você vai fazendo para todos, ó. A curva 3, que é a roxa, foi a de 295. Eu só vou deixar essas 3, tá? Só pra gente ver. E aí você consegue manipular todas, né? Só que, não sei vocês, fica meio ruim de visualizar elas assim, de uma em cima da outra, assim. Se vocês quiserem pintar elas embaixo, você coloca esse Fill Under Area, que aí ele vai pintar embaixo, tá vendo? Só que ele pinta o fundo aqui também. Mas ainda assim, eu acho que fica meio ruim de estar visualizando esse tipo de gráfico dessa forma. Aí aqui você tem que vir mudar para vermelho, aí você consegue mudar, tá vendo? Não é da forma que me agrada. E aí, o que você consegue fazer com esses tipos de gráfico de linhas, que eu gosto de fazer, que eu ando fazendo bastante, né? Nem que eu gosto. Na hora de importar, eu vou pegar só 4 curvas agora. Ok. Aqui, ó, em vez de colocar... Deixa eu ver. Aqui, no modo de importar, que ele tá colocando tudo separado, eu vou pedir para ele colocar tudo numa tabela só. Então, ele vai trazer todos numa tabela só. Então, ele vai trazer o X e o Y para mim numa tabela só. Eu posso trabalhar com abas, que é esses sheets. Então, todas essas tabelas em abas diferentes, ou colunas diferentes, ou linhas diferentes, e eu quero em books, porque ele vai começar em vários... Não era isso, cara. Vamos lá de novo. É assim, vou importar só 4. Era coluna que eu precisava. Coluna. Aí ele abriu numa tabela só as colunas, né? Então eu tenho... Ele não importou esse valor aqui, né? Então, na verdade, aqui é o 275. Essa daqui é a 285. Só pra gente não se perder. 295 e esse é 300. Vamos supor. E aí eu tenho a opção de fazer ele em degradê, em 3D. Só que aí o que a gente faz, ó? Todos estão Y, a gente não pode deixar. Eu tenho que transformar aqui em X também. E mesmo o X sendo igual, eu preciso que cada um tenha o X equivalente daquele Y, mesmo o X sendo o mesmo. Então, na hora que eu seleciono tudo, e aí eu uso esse outro tipo de plot aqui, ó. Deixa eu ver onde que ele tá aqui. É nesse multicurve, que é mais de uma curva que pediram lá, né? E é esse waterfall. Olha que legal que fica. Ele fica meio que em 3D e você consegue ver em dimensão, né? Esse deslocamento aqui em dimensão. Ele trouxe aqui a palavra amplitude em tudo, tá vendo? E não é isso que eu quero. Agora eu quero saber qual tabela que era essa.
E aí, o que eu faço? Se a palavra amplitude que está aparecendo aqui, eu vou colocar a temperatura no lugar, né? Eu preciso plotar de novo, sendo que eu já plotei? Não, você só vem aqui e dá um reescala que ele muda aqui, ó. Então, a gente sabe que aqui vai ser a nossa temperatura, tá? E aqui, na verdade, que é a nossa amplitude. Opa, ok. E aí você consegue fazer cada curva uma cor. Esse aqui, ó, do Planes, é esse fundo. Você pode trocar a cor, deixar o fundo colorido. E aí... Isso daqui é a da coluna. Vamos para a linha. Agora sim. Como eu também puxei todos juntos, ele está lá como independente. Então, a gente coloca como independente para estar ajustando uma por uma. Se eu colocar como dependente, eu posso ajustar o geral. Por exemplo, eu quero que todas as linhas fiquem com a mesma espessura, então ele vai mudar todos. Eu quero que ele alise esses pontos que ficou meio com ruído, ó, diminui o ruído, esse skyline. Eu quero que fique dot vai ficar ruim, né? Então eu consigo manipular todos ao mesmo tempo quando eles estão agrupados. Agora a cor, eu quero que cada um seja uma cor, para eu estar identificando melhor. Então, aqui é a linha, vou deixar vermelho, vou aplicar, é esse primeiro aqui, eu quero que pinte embaixo, aí eu vou vir aqui no partner, aí eu deixei. Nesse caso, ele dá a opção de você trabalhar com mais cores, quer ver? Aqui, ó, quando você coloca esse custom, ele deixa trabalhar com cores mais diferentes, ele não te deixa tão limitado. Então, você consegue fazer, por exemplo, estava no vermelho, né? Eu quero fazer em degradê. Então, eu diminuo um pouco aqui. Ai, não foi. É porque eu não coloquei aqui, no normal. Aplicou. E aí você vai manipulando até achar a melhor forma. Eu só não sei porque que ele ficou pra frente agora. Até descobrir. E aí é teste, gente, que eu tô fazendo aqui com vocês, porque é muita coisa. Line, fill area, você tá o primeiro. Vou colocar nenhum, só pra ver o que tá acontecendo. Tá vendo que ele ficou em cima desse? Não gostei. Por que você tá em cima desse? Até a linha ficou pra cima agora. Enfim. Vou ter que colocar de novo, porque eu não sei o que aconteceu. O que mais que eu posso falar pra vocês? Eu não sei porque que ele veio pra frente. Preciso descobrir onde que mexe isso. Alguma coisa que eu cliquei. Não sei mesmo. E aí, se vocês vierem em Tools aqui, viu? Toolbars, tem esse 3D Rotation. Ok. Esse daqui não dá para rotacionar. Então, ele só fica assim. Você pode ajustar a escala, né? Porque ele tem esse monte de ponto aqui para fora. Então, eu vou só até 1100. Aí você consegue delimitar melhor a escala aqui. Dar um zoom. Esse verde também tá infectando. Ai, tá vendo? Tá bugando? Gente, tá bugando, porque eu não pedi pra fazer isso. Espera, eu vou fechar e abrir de novo. Ele não gostou. Ele deu erro mesmo, tá? Por isso que tava bugando. Como eu manipulei muito o mesmo Orange e não fui salvando, ele deu erro, tá? Eu vou ter que fechar tudo que tem Orange. Quando dá esses erros,
vocês fecham tudo que tem Orange aberto. Tudo, até o Word, salva, precisa salvar, tabela, porque senão o Orange não vai abrir. É bom que aparece esses erros, porque aí vocês acham que não é só com vocês, né? Vamos ver se o Orange vai abrir. Agora abriu. Aí. Ficou estressado com a gente. Não pode ficar estressado. E aí, assim, esse é um tipo de gráfico de linha que vocês podem fazer. Deixa eu ver aqui. Esse aqui a gente já fez. Barra já fez. Análises. Eu vou deixar por último. Funções. Fill equation. Agora eu vou entrar numa parte de matemática. Vou abrir mais uma. De fitting não linear. Só para vocês verem onde vocês vão. Deixa eu ver. Vocês viram que aqui tá tipo uma bagunça. Não dá para entender. A escala aqui tá super grande. Porque se vocês olharem na tabela, tá em exponencial -9, -6. Então você vai manipulando aqui, ó, na escala. Vamos colocar aqui em aquilo que eu tava falando pra vocês, vou colocar em micro. Oh, cadê isso? Não vi que eu coloquei errado. É aqui embaixo, exponencialmente. E aí ele te dá números melhores. E aí a gente vê que tem lá uma, né, saturação, assim, né? Ele é uma exponencial que chega nesse ponto aqui e satura. Eu posso simplesmente fazer aquele B-spline lá, para a gente visualizar melhor, tá vendo? Que aqui tem uma saturação. Ou a gente pode fazer o polinomial, que é esse desenho aqui, em análise, fitting, não linear, e aí ele vai abrir uma janela gigantesca para vocês, com vários tipos de funções. A gente vai colocar crescimento sigmoidal ou o crescimento exponencial, e você consegue aqui lotar qual tipo de fitting que você quer testar no seu experimento. Isso só é o Hill Equation. Esse aqui é um crescimento sigmoidal e a gente vai usar essa equação de Hills. O pessoal da biologia usa muito essa equação de Hills. E aí, se você clicar aqui, você sabe todos os parâmetros das fórmulas. Quem conhece a parte de linguagem consegue manipular a linguagem, mudar a equação, ajustar parâmetros, ou simplesmente você pode importar a equação. Quem mexe com Python, por exemplo, isso daqui vai ficar super simples, né? Não quero construir nada. E aí ele já me deu o fitting aqui sem eu pedir. O fitting não se ajusta a essa curva. Então, aí tem o Hills 2. Eu também não vou manipular. Aqui você consegue mostrar a fórmula que você aplica. Aqui ele já te dá como que o que é cada ponto dessa fórmula, né? Você tem o start, o end, o que é esse start e end. Então ele está mostrando que o start é o primeiro ponto da curva, o end é o último. O que é n, porque n ele está considerando 5 pontos. E aí você consegue fitar a curva, ó. O fit ficou bem melhor, tá vendo? Que é essa linha vermelha aqui. Lógico que você tem que conhecer mais ou menos as equações que você quer aplicar. Quando você vem em análise de fittings não lineares, você já tem que saber, ou ir testando tudo, ou saber se é uma exponencial, ou se ela comporta como uma sigmoide, tem como funções de onda, né? Tem funções de onda, aí você consegue colocar as funções de onda. Como a gente está em físicos aqui, eu trouxe um exemplo de função de onda.
Só que esse eu tenho que importar. Tá vendo que é uma função de onda? Então, você plota lá a sua função de onda, análises fitness não lineares, você vem em waves, e aí você tem o sim, né? E aí você consegue fitar corretamente a sua curva e ele te dá todos os parâmetros da equação desse fitting. Mas agora eu tô te falando para vocês, eu sabia que isso era uma equação, um gráfico que se comportava como uma onda. Então, criar funções e aplicar, a não ser um fitting simples, né? Você tem os fitings mais simples aqui, que são as signoidais, né? Lógico que ele não vai dar, ele deu errado, né? A signoide, você não precisa conhecer a equação em si, e a equação em si, e então é conhecer a equação. Alguém tem alguma dúvida aqui? Porque assim, essa parte eu conheço essa equação da onda, o de fitting de rios, que eu uso bastante, da equação de rios, o fitting linear. Eu não sei se vocês têm curiosidade de saber algum fitting específico para ver se eu encontro para vocês. Alguém? Eu tinha um, mas agora não vou lembrar. Quando você sabe, normalmente o que eu estudo ele tem equação, sei lá, sei lá, não sei. Ele funciona como uma hiperbólica, né? Então tem os nomes das equações. Se você procurar na internet, você vai achar os nomes das equações, tudo. Eu tô clicando no lugar errado, gente, não é que eu quero ir na fórmula. Então, ele sempre vai dar a fórmula aqui para ver se é isso que você está procurando. Às vezes não é aquilo que você precisa. Não se ajusta, por exemplo, a signoidal não se ajusta nessa curva, então você sabe que é outra equação que você tem que procurar. Nessa de rios, a rios 1 se enquadrou melhor do que a outra rios, porque ela muda um parâmetro, ela tem uma constante a mais. Então, esses são os tipos de rios. Sibeli, tem uma pergunta. Por exemplo, quando você aplica o ajuste, ela te dá a equação, né? Uhum. Aí, aqueles parâmetros da equação, aquilo você tem que interpretar ou não? Às vezes você consegue interpretar. Se você conhece, por exemplo, a equação da reta a gente conhece, é uma das que a gente mais conhece, né? Então a gente tem lá. Cadê? Onde que a gente Você fez? falou que esse Sibeli, o pessoal tá gritando aqui em casa. Não, a gente conhece, por exemplo, a equação da reta, a gente sabe que o coeficiente linear é o que toca no eixo Y, né? O nosso slope é a sensibilidade. Então, dependendo da equação que você trabalha, você sabe o que significa cada parâmetro e através do fitting você consegue dar valores. Então, aqui a gente consegue, nesses dois, saber que um é mais sensível que o outro. Logo o valor aqui foi... Deixa eu pegar o dado desse fitting aqui. Ó, o coeficiente, o slope daquela curva vermelha é 0,004. Ela é muito mais sensível, ela é muito mais inclinada, né, do que essa que estava sendo representada por essa aqui, que é mais deitada, assim, ela não é tão sensível. A cada ponto variando, ela variou pouco em Y, né? Então, assim, todo fit tem uma explicação matemática, cada valor ali tem uma explicação matemática por trás. Você tem que conhecer. Por exemplo, nessa equação de Rios, o que significa o meu K? Se você for na literatura, tem já livros falando o que significa o K. O K é uma constante. E esse N aqui, ó, é muito importante. Ai, meu Deus. O N, na equação de Rios, ele fala muito de mecanismo. Ai, posso estar falando besteira. De como que as proteínas estão, se elas estão noveladas, se elas estão esticadas, então já tem estudos que mostram o que esse valor de N representa para esse tipo de equação. Para a parte enzimática também, que você tem a saturação, então o pessoal da biologia usa muito esse parâmetro de Rios. Se eu não me engano, o Hugo tem comentado, tem um destaque. Como que é o sobrenome dele? Hugo Hugo Fernandes?
O Hugo Fernandes tem um destaque dele falando só desse parâmetro de rios, que está sendo utilizado de forma errada aí para os estudos de Covid. Então, tem bastante informação. E é assim que quem não é da área de programação tem que trabalhar com as fórmulas. Eu, principalmente, é dessa forma que eu trabalho. Eu tento ver o que se enquadra e na literatura tentar entender cada parâmetro. Entendi, valeu. Bom, estamos chegando ao fim. Eu acho que agora eu vou aqui no teste, vou abrir mais um, só para fazer um mais específico para quem trabalha com espectroscopia. Então, não sei se vai ser de interesse de você, de todos, mas já que estamos aqui, é o... Cadê? Não, esse é o 3D, análises, esses dois. Muitas vezes a gente faz um gráfico que é assim, né? Ele tem essa linha de base aqui. Isso aqui é uma reta normal, tá? Que você pode desenhar se quiser no Orange. É só para mostrar que não tá com uma baseline reta. A gente consegue puxar esse ponto para cá, fazer com que ele fique mais deitadinho assim. Então a gente chama isso de baseline correction, ou correção de linha de base. Então você vai lá em análises, picos e baselines, análises de pico e abre o diálogo. Aqui é um pouquinho mais chato de trabalhar porque ele te dá várias opções, tanto para encontrar esses picos, né, de uma forma mais automática e não manual. Então, vamos fazer um tratamento aí de linha de base. Deixa eu voltar aqui. Então, eu quero definir o que eu vou definir. Eu quero criar... por que ele já tá assim? Deixa eu cancelar tudo. Análise. Fica mais... Aí. Aqui. É que eu já tinha clicado e não tinha visto. Então, aqui a gente coloca no automático. A gente coloca subtrair linha de base ou criar linha de base. Ele vai fazer o efeito bem parecido. A gente dá next. A gente coloca o ponto definido. Então, quantos pontos a gente vai colocar para essa curva deitar, né? Então, vou colocar o 8 que ele estava aqui, mas é muito pontos, né? Vou colocar só para mostrar que a gente consegue dar o próximo aqui e modificar esses pontos, né? Então, eu vou clicando em cima, nem sempre vai. Vem, pontinho. Aqui. Um ponto demais. Aqui dá para deletar também. Queria deletar isso. Vamos ver, não sei se vai ficar bom. Isso fechou. Aí dá um next. Aí sumiu. Não é que ele sumiu, é que mudou a escala, né? Então ele baixou. Então aqui é uma baseline. Ele estava assim e a gente baixou. Se eu colocasse mais ponto, ele ia puxar esse ponto para cá. Se eu colocasse um ponto aqui, ele ia puxar esse ponto para cá. Então é de teste de manipulações. Só que qual é a dificuldade que a gente tem de fazer essas manipulações de linha de base? Ele muda a tabela, tá? Se eu vim aqui plotar de novo, eu já não tenho mais meu gráfico original. Então, o que eu aconselho para vocês é na hora de importar o dado... Ai, não importei em cima. Tá vendo? Dá para importar um gráfico em cima do outro. Isso eu não tinha falado ainda. Na hora que você vai importar o gráfico aqui, você cria uma cópia. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, tenho duplicar. E aí eu salvo um como cópia original. Porque aí você consegue trabalhar essas partes matemáticas e não perder o seu original. Então aqui a gente consegue ver o original e a baseline que eu fiz. Para quem
Coloquei errado, eu quero deletar. É só deletar. Ele vai perguntar se você quer que remove. Ok. Vou colocar em escala novamente. Eu quero saber o valor desse ponto aqui. Eu tenho essa ferramenta aqui, ó. Deixa eu ver o nome. Que é o Screen Reader, né? Que ele vai justamente ler aonde você colocar. Então, aqui, ó, ele vai te dar o valor de X e Y nesse ponto. Você pode dar um zoom para ficar um pouco mais nítido. Aí você consegue aqui o valor. Então, o meu valor de X é 474. Aí eu já pego lá, já anoto, 474. E vou montando. Você vai montando aí o seu gráfico da melhor maneira possível, tá? Então, essa daqui é uma forma de a gente estar fazendo a baseline para gráfico de espectroscopia, qualquer outro que você precise fazer com que a linha de base justamente se ajuste. É importante isso, a gente sempre tá mencionando que foi feito pelo software, tá? Outra coisa que a gente pode fazer em gráfico... Sibeli, Oi. o Rafael perguntou, ele gostaria de saber até que ponto a manipulação dos pontos pode ser utilizado e quando estaria mascarando o resultado, como escolher? Muito, muito importante. Olha, na parte de espectroscopia, principalmente infravermelho e Raman, eu aconselho você a trabalhar com o mínimo de pontos possíveis. Eu coloquei 8 pontos aqui, foi muito. E quando é muito inclinado, sim. Quando a inclinação é aceitável, tipo, ele fosse só até um pouquinho aqui, não. Igual eu falei para vocês, ó, vocês viram que eu coloquei um ponto aqui, outro aqui. Se eu tivesse colocado um ponto aqui, outro aqui, quer ver? Vou colocar a linha. Se eu tivesse colocado um ponto aqui, lá na linha de base, e outro ponto aqui, isso daqui que não é nada, iria virar um pico, né? Então, eu estou criando dados. Então, quanto menos você manipular curvas, melhor. E é só justamente quando você não consegue visualizar nada, quando esse background está muito, muito acentuado, igual era esse exemplo, né? Ele é muito acentuado aqui, é muito alto, você pode manipular. Não sei se eu respondi sua pergunta. Igual esse aqui, que é a curva... Cadê? Acho que é o teste 3. Esse daqui que não precisava, na hora que a gente plotava ele já estava retinho, não tem o porquê manipular esses dados, né? Para você criar. Então, é sempre quando você precisa melhorar a sua visualização. E tomar cuidado para não gerar pico. E sumir com pico, sempre. Vamos fazer para criar um pico aqui. Um jeito que não poderia ser feito. Aí, de novo, eu cliquei no vai errar. Ponto definido. Next, ponto, 8 pontos. Vamos modificar, colocando um aqui e um aqui. Vamos fazer assim, ó, tá vendo que tem um ponto aqui, ele já mostra essa linha aqui passando, então ele vai colocar esse valor aqui lá para cima, esse valor, quer dizer, esse valor ele vai jogar lá para baixo, porque o pitching tá passando acima dele, então tem que tomar cuidado. Esse daqui também vai dar um pico aqui, vamos só visualizar como fica. Ó, né? Ele criou uns picos aqui que não tinha, esse daqui ele jogou lá para cima. Se você passar o zero aqui, ó, você tá com valores negativos, né? Então, tem que tomar cuidado com manipulação. Quanto menos pontos, melhor, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, que entra nesse ponto que ele falou assim, manipular ou não, é o ruído. Quando a gente tem uma curva com muito ruído, a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente vai alisar ela, que é o smoothing, para não estar, por exemplo, aqui é um ponto, ela ficar muito abaulada, então você perde muita característica da curva, tem que ficar atento a isso. A espectroscopia Raman, ela dá bastante ruído, assim, que é normal da técnica. Agora, quando não é normal, ou o ruído está muito intenso em relação ao seu sinal, tem que tomar cuidado. Então, a gente vai aqui em análises. Tá ficando escuro aqui, vou ter que acender a luz. Aqui, ó. Processamento de sinal, então você tem o alisamento, né? E aí aqui
você coloca no automático. E aí aqui é esse número aqui, ó, pontos do Windows, né, que ele falou 5. Aí você vai alisando. Aqui tá vendo, não sei se não vou conseguir aumentar. Mas se vocês verem aqui, ó, no preview, eu alisei tanto que ele transformou esse pico numa linha. Vou só colocar para vocês verem, ó. Eu alisei tanto que ele transformou isso em outra coisa, né? Tem nada a ver. Eu só quero tirar aqueles mínimos ruídos, assim, para estar deixando melhor. Mas, igual eu falei, se você manipula dados, você tem que estar informando na sua escrita ou na legenda da figura, ó, foi feito o alisamento em 10 pontos, 12 pontos. Você coloca os 5 que ele fez, ó. O 5 só deu uma suavizada, tá vendo? Que ele tira só alguns pontinhos. Aí você pode vir aqui, deleta o original. Opa, e deixa só o seu esmurrado. Então, é isso. O alisamento de curva. Obrigada por ter acendido a luz. Nesse daqui, ó, teste 3, eu vou plotar um só. Por quê? Tem muita gente que trabalha com área, né? Qual que é a área de base aqui, né? Qual que é a área? Então, eu vou selecionar os pontos que eu quero que ele calcula essa área. E área, a gente sabe que a gente calcula como? Qual é a função matemática que a gente aplica? Vamos lá, teste. Vai, gente. Falem, pessoal. Integral. Aê, a gente faz uma integral da área. Então, né? Então, você vem aqui em análise, na manipulação de matemática, e a gente faz a integral. Né? Você pode abrir o diálogo para ver alguma coisa específica, coloca o alto. E aí, ele traz aqui, ó, do ladinho, a área que ele fez, ó. Tudo que você... Como ele não vai pintar a área aqui, ele só te dá o valor. E aí, ele te deu a baseline, que ele não fez nada. Cadê o valor de área? Aqui, valor de área. Ele dá o valor da área. Muitas vezes a área representa, por exemplo, se você tem corrente por tempo, se você calcular a área, você tem a carga do material. Eu só sei essa porque eu uso, tá, gente? Não tem mais exemplos de física. Mas, assim, a área sempre vai te dar um valor. Então, é dessa forma que a gente está calculando a área. Posso fazer a derivada também, para saber o máximo e o mínimo de uma curva? Posso. Aí você vai lá, data matemática, aí você tem a diferencial aqui para fazer. Eu nem sei se vai dar certo nisso que eu não tinha feito. Bom, não é isso que eu queria, não deu certo. Não deu certo. Deixa eu ver se tem alguma curva que eu consiga fazer. Que essa tem pouco ponto, né? Para você fazer a diferencial, tem que ter bastante ponto. Eu vou fazer aqui, mas ela não tá me plotando. A minha diferencial não tá dando certo. Teria que ser um gráfico próprio para estar calculando o diferencial. Tá bom? Essa é outra parte matemática que a gente consegue fazer. Deixa eu ver na parte dos espectros. Eu acho que é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? O Pedro Pedro tá com a mão levantada. ele quer falar alguma coisa? Pedro? Tá por aí? Levantou a mão e saiu correndo. Não, né? Eu acho que não, então. Baseline, smoothing, já fez tudo. Deixa eu ver aqui nas curvas. Funções já foi. 3D. Esse 3D aqui eu queria trazer para vocês. Deixa eu ver se eu consigo importar assim. Consigo. Porque quando você coloca o 3D, é o equipamento que dá, porque tem muito ponto, tá vendo? Não é impossível fazer uma tabela desse ponto. E ele traz assim, ó, em escala XY, a gente não consegue trabalhar nesse tipo de tabela, que é X e Y aqui. A gente precisa trabalhar no XYZ. E aí, para trabalhar em XYZ,
nem sempre dá certo fazer só com a tabela, mas a gente tenta. Então, eu tenho meus dados em Y, então tem um ponto que ele tem um dado em Y e um dado em Z. E aí eu venho aqui em plot 3D. Então, eu tenho plot 3D x, y, z. E eu quero fazer essas escalas vetoriais de pontos, né? E algumas não dá certo, ó. Não dá certo fazer assim. Tô colocando, ó. Ficou a coisa mais horrorosa do mundo. Por quê? Esses gráficos em 3D, a gente precisa trabalhar com matriz. Muitas vezes a gente precisa trabalhar com matriz. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Eu pedi para esse ser esse. É. Deixa eu ver se dá certo. Eu falo com vocês. Ó, que bonitinho. 3D. Aí a gente consegue rotacionar. Ó. Vou mostrar de novo como que eu fiz. Eu peguei aquela tabela de homens e mulheres e quero fazer em escala X, Y, Y, só que em 3D. Né? Então, é essa daqui, ó. X, Y, Y em 3D. Porque ele só vai dar em 2 dimensões aqui, um valor só, né? Então, é só para você conseguir rotacionar. Ó. Você consegue rotacionar. Você consegue criar perspectiva de gráficos em 3D. E é brincar com x, y da mesma forma. Quando a gente quer trabalhar com esse daqui, que é x, y, z, a gente não consegue mais trabalhar com tabela, né? A gente tem que trabalhar com matriz. Aí é essa aqui, ó. Você vem aqui, seleciona. Aí você vem em worksheet, converter para uma matriz x, y, z de grading. Esse aqui, por isso que eu falo que essa parte é avançada, tá? A gente já está chegando um pouco na avançada. E ela cria uma matriz para você. Ela transformou x, y, z em uma matriz. E aí, quando você seleciona a matriz, você habilita as opções em 3D. Você vem aqui em plot, aí você consegue fazer esses plots em 3D. Ó. Você consegue fazer de superfície. Então, você consegue estar fazendo em escala 3D de superfície, de intensidade de cores. Né? Você consegue manipular aqui o ângulo. Então, sempre trabalhar com matriz. Então, eu acho que eu falei rápido demais, vamos lá de novo. Eu tenho os dados em x, y e z em tabela, só que eu não consigo fazer esses de superfície em 3D dessa forma. A gente vai selecionar, vai vir no worksheet, que é a aba de trabalho. A gente vai converter isso aqui para uma matriz em grading. Você abre o diálogo, coloca no automático e ok, ele transformou em matriz. Você seleciona tudo e aí você vem em plot e tem as opções aqui de o que você consegue fazer em 3D, tá? Esse é o mais, eu acho que esse é o mais legal, esse do Cubo. Alguns outros você tem que modificar a matriz. Vamos ver qual que ele deixa, mas esse aqui ele deixa também. Esse daqui é em pontinhos. Veja ele unir em escala de superfície, ele vai te dar em pontos mesmo. Aí depende muito do que você quer trabalhar, né? Do que você quer mostrar. Eu acho que para relatório, por enquanto, vocês não vão precisar dele. Mas esse aqui fica muito legal. E aí, para manipular, para ficar mais bonitinho, é naquela parte que você clica 2 vezes em cima e você vai modificar as cores, você vai modificar a superfície, ó, tá vendo essas linhas cinzas? Você pode colocar elas brancas, você pode não colocar, né? Colocar elas só assim. Você coloca o plano de fundo, né? Que aí ele vai te mostrar o fundo como se fosse uma capa mesmo, te mostrando. Você pode colocar aqui só no eixo Y, essas linhas, só no eixo X, ou em ambas. É que eu apaguei a minha, né? Mas só no X, só no Y, em todas. Depende muito do que você quer analisar no gráfico, assim. Sem
Aí aqui você consegue colocar o top, ó, você consegue ver aqui em 2D a escala de cores. Você pode remover. Quero colocar embaixo, então você consegue colocar um chão. Deixa eu rotacionar para vocês verem melhor. Aí você consegue ver em 2D também lá aquilo que você está vendo em superfície, tá? Então, o importante de trabalhar com 2D, ou 3D, perdão, é transformar em matriz. Tudo aquilo que você conseguir transformar em 2D em matriz, você consegue trabalhar com essas escalas em 3D. Tudo bem? E por último, porém não menos importante, eu vou abrir um aqui, que é só um adendo para quem trabalha com imagem. Né? Então, ok, imagem, vou colocar como imagem. Ela você tem que começar já trabalhando na matriz. Então, você abre uma planilha de matriz, você tem que importar a sua figura dentro dessa matriz. Então, você vem aqui em File, Import, aí você vai importar uma imagem, e aí eu passei para vocês essa imagem aqui, mas eu estava trabalhando com outros. Ok. E aí ele traz a imagem. Mas para que eu tive que colocar na matriz? Porque na hora que você clica aqui em View, ele te traz ou a imagem ou os dados. E ele te traz em matriz. Se vocês observarem, tem 3 números em cada quadradinho desse. É a escala RGB. São as cores de cada pixel da imagem de RGB dentro da matrix. Então, ele consegue fazer com que aquela imagem vire uma linguagem numérica. Né? Então, você consegue fazer isso pelo Orange. E aí, aqui, você consegue... Não quero analisar a imagem inteira, eu quero analisar somente essa célula aqui. Então, eu vou lá, uso esse efeito crop aqui, que fica do ladinho, e coloco Create New. E por que eu criei errado? Se eu tinha ficado certo. Create New. E aí você tem a imagem localizada onde você quer. E aí, como ele já está... Se você vir aqui em plot, você pode pedir para ele transformar em 3D. Legal, não transformou em 3D. Você vem aqui em Edit View, Data Mode, e aí você transforma em 3D. Yes. Ok? Só que aí ele sempre traz assim de ponta cabeça, né? Aí você pode inverter aqui manual e ponto por ponto até a superfície, né? Porque ele vê profundidade da imagem. Então você tem que inverter. Ou simplesmente inverter a escala aqui. Meu computador já não está aguentando mais. Eu clico, ele não vai. Na escala, ó. Na escala 0. Aí ele inverte. Se inverter o eixo, ele inverte. E aí você consegue tá vendo a superfície da imagem. E aquele ponto que era escuro, né, na imagem, esses pontinhos são de intensidade de escala mais alta. Então, você tem intensidade de cores aqui, então, a menor escala, a menor intensidade para maior, e aí você consegue ver em relação à escala de cores. Dá para fazer outras coisas, sempre lembrando que você tem que trabalhar com a matriz. Você consegue também converter ela para escalas de cinza, né? Então, você consegue aí estar convertendo para a escala de cinza. É que a imagem aqui já é cinza, mas você consegue, aí na hora que você vai ver os dados, já não é mais em RGB, ele já traz em dado só, na sua tabela, porque isso daqui está em escala de cinza. Então, você consegue fazer esse tipo de imagem. Esse Speed Mode aqui, na hora que você salva a imagem, ele não salva em cima. Na hora que você cola no Word também não salva. E aí você consegue analisar em pixels. Porque às vezes a microscopia, você não consegue analisar aos seus olhos. Por exemplo, essa diferença aqui, que ele conseguiu identificar, a gente não ia conseguir, porque nos nossos olhos essas cores estão muito próximas. Então, é uma forma de você analisar pontos específicos na imagem. Como eu sei que o João está aqui, ele trabalha com uma imagem que chama contraste de fase, que são diferenças aí de índice de refração e reflexão, e causa uma borda luminosa na imagem.
Mas será que o que a gente está vendo realmente em escala de pixels está revelando o que a gente quer? Então, é uma forma de a gente analisar mais matematicamente uma imagem, tá? A gente pode também trabalhar com imagem colorida. É só um detalhe aqui, um carrinho. Você importa a imagem. E aí você tenta ver nos dados também. Aqui está em escala RGB. Você consegue plotar assim, coloridinho, ó. Ele inverte, deixa de ponta cabeça, mas aí você desinverte, tá vendo? Que você consegue identificar por intensidade de cores a composição de cada componente, até de uma imagem colorida. O que mais? Deixa eu ver se eu consigo converter o carro. Ele já converteu automaticamente em escala de cinza na hora que eu fiz isso. Olha lá, ele já converteu em escala de cinza para fazer aquele tipo de plotagem. Você também consegue fazer perfil de cores, então você consegue mixar qual, por exemplo, nesse ponto aqui, qual é a composição do vermelho e do azul, né? Nesse ponto aqui, qual é a composição de cada um? Eles se complementam, não? Ou igual, né? Aqui, ele não tem azul, tá vendo? Aqui no laranja não tem nada de azul, então não tem nada, tá liso. Quando você vai entrando para as escalas, você consegue começar a identificar pequenos pontos nessa intersecção que é onde cruza o X de cores, né? A intensidade de cores. Então, aqui as intensidades de azul são bem maiores do que lá onde está só o laranja. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Foi bastante coisa. Esse finalzinho foi mais avançado, não é para todo mundo que interessa. Agora eu quero tirar essas letras gigantes do meu Meet. Como que era? Como que era, gente? Eu não E sei, aí, quem... foi a Isabela. Será que ela tá aí para te ajudar? Tô aqui, Cibs, eu acho que é pra... Ai, eu não lembro agora certinho. Peraí, vou olhar e eu já te falo. Ai, meu Eu Deus. acho que tem que procurar tamanho da fonte. Ei, tá vendo? Vocês me ajudam a aumentar? Aumenta o tamanho do texto. Acho que é aqui. Achei. Ai, ficou tudo azul. Voltei. Deu certo? Obrigada, deu certo. Eu sei que foi muita coisa, eu acho que no começo eu fui mais devagar, porque eu acho que é o que vocês mais precisavam aprender, tá? É muita coisa, eu acho que a gravação vai ajudar a vocês. E aí, quem tiver perguntas aleatórias ou específicas, temos 15 minutos para não matar ninguém de cair da cadeira aí, porque foi bem intenso. Se vocês gostaram ou não, gente, pode ser sinceros, tá? Essas são as ferramentas que eu mais uso. Algumas você pode ver que eu penei um pouco para ensinar, porque eu uso pouco. Mas lá no YouTube do Orange Lab tem de tudo. Tudo assim. É muito vídeo que ensina passo a passo de como você criar. Em 5, 10 minutos. Mas aí você coloca no slow motion lá e consegue acompanhar. Sibeli, parabéns pelo mini curso, foi excelente, aprendi, tirei várias dúvidas aqui, acho que todo mundo aprendeu alguma coisa, vai conseguir se aperfeiçoar aí durante, quando for usar o mini curso, não, o Orange. E, pessoal, tem alguma pergunta? Tem os agradecimentos no chat, Sibeli. Gente, eu tava com o chat lá em cima. Já passaram o link aí para mim? Obrigada. O Rafael levantou a mão, pode fazer a pergunta. Oi, Sibeli, tudo bem? Meu nome é Rafael, parabéns pelo mini curso, foi bastante informação. Agora que está terminando, não consigo mais lembrar do que estava no começo, mas depois, como falaram, a gente pode assistir. Eu trabalhei com Orange muito tempo atrás, na versão acho que 6, muitos anos, eu já sou professor há muito tempo, não uso há muito tempo,
então nem lembrava dos comandos mais. Aí, nessa aula, numa intenção de relembrar alguma coisa, né? E baixar a mão aqui. Agora, gostaria de saber, porque quando eu utilizei, foi o professor, meu orientador, que me deu o arquivo para eu instalar no computador lá da pós-graduação. O arquivo e tal, né? Instala aí, toma aqui, ó. Toma aqui no pendrive, instala aí, só isso. Não falou de onde veio, nada disso, né? Eu gostaria de saber como é que eu posso conseguir instalar uma versão, ou se tem como passar para mim depois um link, eu pedir para você por e-mail de como fazer, e como conseguir a versão paga, se é muito caro. Eu não sei valores, porque a gente sempre dá um jeitinho, né, de conseguir a versão. Tem vários tutoriais. Eu não sei nem se a gente precisa editar esse vídeo, porque o que mais tem é tutorial no YouTube como baixar o Orange de graça. É lógico que a versão paga, ela te traz, por exemplo, a 2020, eu estava vendo os vídeos, tem muito mais ferramentas do que os craqueados que a gente fala, que a gente consegue baixar. Mas se você jogar no YouTube, você acha, sabe? Eu tô com a versão 8.5. Em 2006, quando eu comecei a utilizar o Orange, eu usava a versão 6. Se eu não me engano, a versão 6 também. o 6, você consegue simplesmente instalar. Eu nem sei se precisa de algum truque ou não, sabe? Porque eu tenho ele até hoje e... Do próprio site do Origin, consegue pegar lá, sei lá? Eu acho que as versões antigas, sim, eles devem ir disponibilizando mais os updates, mas eu não sei valores. Sinceramente, eu não sei valores. O que, assim, caso você soubesse, perguntar para ver se valia a pena, de repente, lá no trabalho, com alguma verba que a gente tivesse, lá na escola que eu trabalho. Olha, se você conseguir uma versão até a 7.5 para frente, de forma gratuita, eu acredito que para o que a gente usa, não. Para quem trabalha muito com essa manipulação de imagem, eu vi que o pago tem muito mais a oferecer, e principalmente com quem trabalha com linguagem matemática, linguagem computacional. Para o que eu uso, o que eu tenho já me satisfaz até demais. Assim, para quem está começando, por exemplo, né? Para quem está começando, então, tem um projeto de pesquisa lá que a gente está usando no Excel, mas aí usar um programa desse que faz gráfico mais bonito, tem mais opções, né? De repente ficaria bom. Aí uma versão dessa anterior já serviria para a gente. A 6, até a parte intermediária do que eu expliquei aqui, a versão 6 faz. A parte de baseline ele faz, de fitting faz. Ele não vai trazer muita opção de cores, ele não deixa aquela de transparência, ele não deixa o 6, mas dá para fazer muita coisa com o 6. Mas essa questão do 8, mas eu acho imagem já vai ter, né? Que você falou que as revistas pedem tudo. Não, tem tudo no 6. Para você fechar bonitinho, mudar o texto, o 6 faz tudo isso. A parte de formatação básica, ele faz tudo. No ano passado, a gente teve muita dificuldade em plotar um gráfico bonito, que a gente fez no Excel para mandar para uma revista. A gente mandou e tudo, foi aceito, mas era muita dificuldade em fazer aquele ajuste para o gráfico ficar legal, bonito, com o tamanho da letra que a gente queria, para colocar dentro do artigo. É por isso que eu estou perguntando. Então, da 6 em diante, vale a pena a gente conseguir uma versão. Né? Vale. Para dizer qual versão que está agora, qual que é atual? Agora a 2020 está 400, não é tão caro, gente, mas é anual o valor? Eu não sei dizer se o pacote é anual, mas eu estou usando a 8.5. Agora eles nem colocam esse número mais, eles colocam versão, assim, versão 2021B, versão 2021A, é a nomenclatura que eles usam agora. A 8.5 eu acho que é de 2016. Então tá legal, obrigado. Queria saber mesmo disso, assim, para eu querer baixar, tem tutorial no YouTube, assim, como baixar o Orange versão 8.5, por exemplo, né? Tá, depois você passa seu e-mail para mim que eu te mando o link, por favor. Posso escrever aqui no chat? Isso, eu já vou anotar aqui. Coloquei aqui. A gente fez a pesquisa ano passado todo usando Excel e foi muito trabalhoso depois para pegar os dados para jogar para o artigo em gráfico. Antes não, enquanto estava fazendo estava tudo bem. Mas quando foi pegar os dados, não ficaram muito
muito bonitos, assim, que nem os que você estava mostrando. Sim, eu sou muito fã, assim, do Orange. Eu gosto muito da forma que a gente consegue brincar ali com as edições. Você viu, a apresentação que eu fiz são todas do Orange, aquelas imagens. Aham. Com fundo preto, porque eu gosto de apresentação preta, então ele dá essa possibilidade de transparência. Lógico que no artigo o fundo vai ser branco, mas você consegue trabalhar com bastante coisa legal. Tá legal, muito obrigado, tá? Gostei bastante do curso, me relembrou bastante coisa. Obrigado. Mais alguém, gente? Eu acho que não. Bom, Cibele, muito Ficou obrigado. duas coisas, ou ninguém entendeu nada, ou entenderam tudo, mas tá bom. Ou vão continuar entendendo. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui essas 3 horas intensas com vocês. Cibele, eu agradeço a sua participação aqui na 15ª Semana da Física. Foi bastante interessante o minicurso. E à noite nós ficamos com a palestra da doutora Carla